Olá pessoal, hoje eu fui convidado para fazer parte do quadro Comportamento Responde. E pela grata surpresa, recebemos as questões do nosso time, o time da Comportamento, sobre uma temática muito bacana, gestão de consequência. Tem duas perguntas aqui que são bem legais e uma encaixa na outra. Se a pessoa se envolve em algum acidente grave e foi verificado que foi uma violação, ou seja, tinha intenção, para ajudar a produção, qual sanção definir para esse trabalhador e como trabalhar com a equipe? A outra questão que veio é como abordar os diferentes tipos de infrações dentro da organização. Então vamos começar falando das infrações. A primeira coisa que precisa ser definido, qual é o DNA da política de consequência de uma companhia. Nós temos companhias que definem que mesmo numa violação de risco crítico, na sua primeira experiência negativa e indesejada, a pessoa ou as pessoas que passam por essa situação não sofrem nenhum tipo de sanção. Então, mais do que tudo, investir no PDCA da implantação da gestão de consequência, entendendo que no P de planejamento é muito importante a definição, validação da política de consequências. Porque a partir daquele momento é ela que vai nortear todas as decisões que a companhia vai tomar. As mais tradicionais começam com a partir da violação, você tendo suspensões ou mesmo uma demissão sumária, indiferentemente ao cenário que seja avaliado. Agora, nós já temos modelos mais evoluídos e que nos chamam mais atenção, que é o protocolo de análise de falha humana, onde você vai conceber e vai identificar se aquela violação, primeiro, se ela é uma violação ou se ela é um erro, um lapso e um deslize. Um outro ponto, se ela é pontual ou sistêmica. Porque nós temos casos onde uma única pessoa definiu de forma voluntária não seguir um procedimento, acreditando que ela estava pronta e tinha competência para não seguir determinado procedimento. Isso é um ponto extremamente pontual e não pode ser considerado que a equipe toda faria daquela forma. E aqui vale a resposta da primeira questão. Qualquer tipo de comportamento indesejado, inseguro, que leve ao aumento de produção, normalmente está desalinhado com os valores da companhia. E se está desalinhado dos valores da companhia, e se a política for bem validada, bem comunicada, né? E a outra prática muito importante, ter um comitê interno de tomada de decisão para avaliar as falhas humanas. A partir disso, basta você seguir a política. Afinal de contas, uma companhia, quando ela vai implantar a gestão de consequência e define uma política, qual é o verdadeiro recado que ela está nos dando? Que a partir de agora, aqueles determinados comportamentos que podem levar a um acidente, inclusive um acidente fatal, não vão ser mais tolerados dentro da companhia. E esse é o recado que precisa ser muito bem compreendido. Porque a partir do momento que implantado, essa é a regra do jogo. Não importa se você tem 1 mês, 5 meses ou 30 anos de casa. Bem importante esse ponto que o time trouxe. A outra questão que eles também trouxeram aqui está ligado a como fazer a formação da equipe do comitê para tomada de decisão. Olha, a nossa experiência ela começou fazendo simplesmente uma formação em sala. O que nós notamos em curto prazo de tempo? Que a intensidade dos conflitos éticos e morais que envolvem essa tomada de decisão só com sala de aula não resolve. Então, a partir dali, a Comportamento começou a fazer a formação em sala, simulações com o comitê de situações que poderiam ter levado ao descumprimento de uma regra pela vida, ao descumprimento de uma regra de ouro, e analisar a qualidade da tomada de ação do comitê. E a partir dali fizemos orientações, mentorias, supervisões, mesmo não ocorrendo casos que levassem. O comitê tem que permanecer na verdade, ele precisa de atividades permanentes para desenvolver a competência de tomada de decisão. Isso é uma coisa muito importante. Uma outra e a última pergunta que nos trouxeram foi a respeito de reconhecimento. Qual a importância do processo de reconhecimento dentro da política e da gestão de consequência? Para nós, é por onde tudo começa. Não há como começar por um programa de sanções sem você ter um forte programa de reconhecimento. Por que a gente traz isso como um DNA nosso da Comportamento? Porque eu preciso gerar nas pessoas que estão participando ou agindo dentro da companhia uma referência
de quais são os comportamentos esperados. Eu não posso só dizer o que é proibido, eu preciso fazer algo muito forte que declare também quais são os comportamentos esperados, que isso não fique em expectativas, fique em combinados. E Odilon, reconhecimento, recompensa. Reconhecimento, pessoal, é importante que a gente pense envolvendo a força de trabalho, a liderança, em discutir quais são os reconhecimentos que aquele determinado público vai entender como algo que traga satisfação e prazer. Muitas vezes a gente toma essas decisões em petit comitês, não vai com os colaboradores em geral questioná-los, levantar expectativa e acaba às vezes desembolsando até mesmo quantias financeiras enormes, e isso não é visto como um reconhecimento. Então, uma coisa que é um aprendizado eterno para nós. Para você reconhecer, você tem que estar presente psicologicamente. Você tem que conversar com a liderança, com os liderados, para entender o que é ser reconhecido naquela empresa. E nem sempre os reconhecimentos feitos na empresa A serão os mesmos da empresa B, porque os impactos podem ser diferentes. Então sempre levante as informações com a base, sempre valide com todas as lideranças, transforme esse processo o mais claro e objetivo possível e não esqueça do auxílio da equipe de comunicação, da equipe jurídica, para que todo esse processo esteja totalmente dentro das regras de compliance da companhia. É um tema que, se não bem planejado, tem seu desenvolvimento extremamente afetado e, infelizmente, tem trazido sentimento de injustiça. E o objetivo era realmente 100% ao contrário, trazer o sentimento e o senso de justiça. Então, cuidado com essas dicas, que eu tenho certeza que a implantação vai ser um sucesso. Um grande abraço.